Hoje eu trago um convidado que, através da sua experiência de vida, idealizou uma plataforma que se transformou em seu maior propósito. Ele fundou a premiada Guia de Rodas em 2016, uma plataforma global a favor da acessibilidade, e esse empreendimento veio depois de 15 anos que ele se tornou cadeirante, quando ele tinha 17 anos de idade. A sua vivência na cadeira de rodas o fez perceber que uma experiência acessível envolve atendimento, infraestrutura e, principalmente, a conscientização das pessoas. Em 2018, ele foi reconhecido como um dos 35 principais inovadores abaixo dos 35 anos na América Latina pelo MIT Technology Review. Em 2020, foi eleito como Meaningful Business Leader. Agora, a sua maior característica é ser um cara alto astral, bom papo, muito preocupado com autoconhecimento e desenvolvimento. Bruno Mafus, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é meu, Vaza. Honra imensa estar aqui. Finalmente saiu essa prosa. Ouvi você fazendo minha introdução, passou um filme assim dos aprendizados. Muito legal estar aqui com você. E vamos trazer detalhes aqui desse filme. E Bruno, eu quero começar justamente por esse ponto que eu terminei tua apresentação. Esse seu lado boa praça, comunicador e tão bom de relacionamentos, você já traz desde pequeno ou foi algo que o tempo e a vida te ajudou a desenvolver? Certamente a vida ajudou a desenvolver. Primeiro que eu não sei se isso é inteiramente verdade. É muito fácil a gente ser simpático e boa praça com quem a gente gosta. Não sei se eu diria o mesmo assim de uma maneira geral. Eu diria que eu sou autêntico. Eu diria que eu tenho facilidade para demonstrar meus sentimentos. Se eu gosto, é evidente que eu gosto. E se eu não gosto, infelizmente também é verdade. Eu acho que eu deixo transparecer o que eu sinto. E a hora que você olha o teu perfil, assim, a Constituição, pensando nas principais referências, que características você traz do seu pai, que características você traz da sua mãe ou de outras pessoas que também te influenciaram? Eu acho que na minha casa, o sentir sempre foi enaltecido. Você agir de acordo com a sua intuição, com o seu coração, você tratar bem os outros. Isso é uma base familiar que eu tenho. Do meu pai eu tenho um jeito enfático de arregalar o olho, de gesticular. Procuro imitar os princípios que ele me ensinou, e minha mãe também. Da minha mãe eu tenho a espontaneidade e eu sou idêntico à minha mãe fisicamente. A gente parece até meio gêmeo. Eu brinco com ela que ela é muito parecida comigo. E Bruno, antes do seu acidente de carro, você já tinha convivência ou proximidade com algum cadeirante? Era uma realidade que você conhecia? Não. Nenhuma na realidade. Eu costumo dizer que a associação direta que eu fazia de uma pessoa cadeirante como eu era daquelas pessoas com cadeira de basquete no farol, que fazem assim com a bola, que vendem bala, que pegam carona no para-choque ali na Praça Pan-Americana. Essa era a imagem infantil que eu tinha de um cadeirante. E quando você se torna cadeirante, todos esses desafios, lições, você teve que aprender na prática ou você teve alguma referência ou inspiração para te auxiliar nesses momentos mais desafiadores no início? Nossa, eu nem sei como responder essa pergunta, porque talvez seja o maior tesouro da minha vida. Como traduzir em palavras as emoções que eu vivi, né? O que eu posso dizer, Baza, é que eu ouvi de um amigo uma coisa que eu gostaria de repetir. A aceitação é um processo gradual e a capacidade de adaptação do ser humano é incrível. Então, depois de passar por um momento de muita dor e muito triste, não foi só a lesão. Inicialmente eu fiquei paralisado do pescoço para baixo. Ver o que acontece com as amizades efêmeras de 17 anos de idade, que você vê a turma se afastando, indo embora.
o medo de ingressar na fase adulta, não sabendo se você ia ser produtivo ou não, eu não sabendo se eu ia poder constituir uma família, que era um sonho meu. Eu acho que até essa poeira baixar e até eu me readequar a um novo centro de gravidade, até fisicamente, né? Eu tenho quase a tua altura. E enxergar a vida sob uma outra perspectiva, até fisicamente, demorou, acho que até hoje. Eu tô aprendendo. E num novo centro de gravidade, eu comecei a cair muito mais da cadeira e emocionalmente também. Só que para mim a grande beleza da vida é o tempo. Como o tempo amolda as coisas, acomoda as dores e depois do inverno as flores começam a germinar de novo. A hora que você pensa nesses pilares aqui, eu gostei muito da forma como você falou sobre a importância do tempo, né? E ao mesmo tempo o quanto que o ser humano é adaptável, mas o quanto que o processo da aceitação. E esses são temas que as pessoas muitas vezes ou buscam na filosofia, no autoconhecimento, ou na religião, nas amizades. Quais foram os principais pilares que te ajudaram aí nesse processo? Amigo e família, sem dúvida. Mas também o entendimento da deficiência. Como eu te falei, eu não tinha referência de antes de deficiência. Deficiência para mim, o cadeirante era o cara que fazia assim com a bola de basquete. No início da minha lesão, eu sentia que eu tinha um problema. E o que você faz quando você tem um problema? Você quer resolver esse problema. Só que a resolução dessa questão não estaria na minha alçada, como o tempo demonstraria. Então, o entendimento da deficiência como uma característica e não como um problema explodiu minha cabeça. Porque qual que é a diferença? Um problema eu quero resolver. Enquanto eu tentava resolver, eu me frustrava, porque eu não conseguia resolver. E a característica eu vou conviver. Assim como você é alto e tem cabelo grisalho, eu sou cadeirante. E a coisa deve ser vista dessa forma. Porque senão, a gente fica buscando normalizar alguma coisa quando, na verdade, a gente tem que naturalizar. Então, pra você ter uma noção, nos meus 3 primeiros anos de lesão, eu não queria comprar uma cadeira de rodas. Eu falava, não, imagina, pra que comprar? Eu vou sair dela. E fazia fisioterapia 5 vezes por dia, tal. Um dia, num encontro com um amigo que estava meio afastado de mim, ele falou pra mim que estava impossível de conviver comigo. Porque eu só pensava em mim. Eu só falava da minha deficiência, eu só queria saber da minha fisioterapia e estava negligenciando todo o meu entorno. E ele falou, cara, você está se consumindo e isso não vai acelerar teu processo. Larga um pouco e tenta ver isso de uma forma mais leve. Refletindo sobre isso, pouco tempo depois, eu comprei uma cadeira de rodas. Eu comecei a falar sobre minha deficiência de outro jeito e hoje eu acho que ela é minha amiga. Ela que eu não queria ver no começo, porque eu achava que era um problema, hoje eu vejo ela como uma característica doce que eu tenho. Você falou muito de entendimento, Bruno. Acho que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para explorar contigo quais são os maiores mitos, lendas ou erros de entendimento que normalmente as pessoas têm sobre um cadeirante ou para quem tem uma deficiência mais severa de mobilidade. É muito comum a questão de
subestimar ou superestimar uma pessoa com deficiência. Exatamente por não entender a deficiência como uma característica, e sim como um problema. Então fala, não, o cara é um guerreiro, é um exemplo de vida. Não, eu só sou um cadeirante. Eu acho que ao entender, de novo, repito esse ponto, a deficiência como uma característica, você evita esses julgamentos. Você não está acostumado com a deficiência da pessoa, mas a pessoa é a realidade dela, ela convive com aquilo todo dia. Então eu acho que um mito grande é subestimar habilidades, por exemplo. Nossa, você trabalha, você estuda, você dirige, você é casado. Como assim? Por quê? Porque a pessoa não consegue se ver naquela situação e não consegue imaginar como que ela exerceria as funções caso ela tivesse naqueles sapatos. Então, esse é um mito, o mito das capacidades. Eu acho que se surpreender com talentos. Eu sempre dou um exemplo, Baza, de que o Stevie Wonder é um dos maiores músicos do mundo, ponto. Ele não é um dos maiores músicos do mundo com deficiência. A deficiência é só uma característica que ele tem. Eu acho que existe um abismo causado pela falta de acessibilidade. Como o mundo é inacessível, ainda ele será acessível. Como o mundo é inacessível para pessoas com deficiência, quem não convive com alguém no primeiro nível de família ou de amizade, acaba fazendo suposições exatamente por não ter esse convívio. Eu acho que à medida que o mundo for sendo cada vez mais acessível, esses mitos tendem a minguar. Você sabe que, até do ponto de vista de entendimento, aqui na Page, como empresa, a gente evoluiu muito. A gente tem o nosso negócio, né, de contratação, né, de pessoas com deficiência aqui no Brasil já há mais de uma década. É um negócio que a gente acredita muito e globalmente a gente sempre deu muito suporte. E em 2019, né, no início de 2019, o nosso CEO, com 50 anos de idade, esquiando, ele teve um acidente muito sério. Num primeiro momento ele quase morreu, depois ele ficaria tetraplégico e aí com a evolução depois, porque no início não se sabe ainda as consequências, ele ficou paraplégico. E durante 6 meses, que foi muito desafiador, foi muito o entendimento nosso, puxa, como seria a volta dele. E quando ele volta com uma força que ele sempre teve, mas com um prisma de olhar e falar assim, peraí gente, sou cadeirante, tem uma nova situação, mas eu quero mostrar que isso daqui não mudou em nada. Toda a minha capacidade de ser um CEO de uma empresa, de liderar pessoas, de definir a estratégia. E talvez aqui como empresa, se a gente estava, sei lá, a uma velocidade de 70 km por hora, na evolução vem para 200, porque você tem uma liderança muito consciente. Mas eu estou trazendo tudo isso porque foram alguns pontos que para a gente, assim, hoje nos parece óbvios, mas até que alguém lhe diga e você entenda, ele só é óbvio depois de dito. Então, desde coisas, por exemplo, quando a gente contratava alguém que tinha algum tipo de deficiência, a gente ficava já elucubrando o que a gente deveria fazer para receber essa pessoa. Quando no final a gente aprendeu... Tem que perguntar. Pergunta, fala assim, olha, para você ter aqui as condições de trabalho, o que você precisa? Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, e a partir daí é uma coisa tão simples, mas é simples depois de dita. Sim. E eu acho que é muito importante a forma como você está trazendo, é falar assim, é o entendimento para efetivamente, e uma coisa que a falta de entendimento também eu percebo, é que a gente também não consegue compreender o tamanho da população, porque a gente, óbvio, a gente toma como base a nossa bolha aqui que a gente convive, e esse é o ponto que eu queria tentar ter contigo. Qual que é o tamanho da população no Brasil que tem alguma deficiência de mobilidade? E até assim, a maior parte é adquirida, é característica nata. Como está esse mapa que nos ajuda a entender, Bruno? Os números são controversos. Muita gente fala em 45 milhões de pessoas com alguma deficiência.
Mas o número que eu gosto mais é em torno de 20 milhões de pessoas com algum impedimento severo. Estamos falando de 10% da população do Brasil. Eu não sei quantificar quanto é congênito e quanto tá adquirido, porque os números não são muito precisos. Tem algumas estimativas, mas o que eu gosto, Baza, isso para mim é chave para minha área de atuação, é não tratar a acessibilidade sob demanda. Por quê? Porque o entendimento da acessibilidade como uma coisa que beneficia a pessoa com deficiência é meio certo. Acessibilidade é uma junção de 3 coisas. Tem 3 pilares: conforto, segurança e autonomia. Isso é universal. Isso é para todos. Ninguém nasceu andando, todo mundo quer envelhecer bem, e uma velhice digna passa por acessibilidade. Eu acho que acessibilidade é uma questão super importante para as pessoas com deficiência, mas que beneficia a humanidade como um todo. Eu não conheço ninguém que não gosta de conforto, segurança e autonomia. Quando a gente olha dessa forma, fica atrativo para os negócios. Porque eu não estou lidando com um grupo minorizado. A provocação que eu faço é: olhem para a acessibilidade, por exemplo, a acessibilidade física do teu restaurante, da tua padaria, como um diferencial de hospitalidade, para receber bem a todos. Se você tem uma fábrica de software, vamos olhar para acessibilidade para atender um público maior. Mesmo que a pessoa não tenha uma deficiência em vários pontos da vida, ela pode precisar de acessibilidade por um momento provisório, como você falou, quando você foi sair de carrinho com o teu filho. Exato, a gente estava conversando, né, antes da gente começar a gravação, eu estava te falando como a gente não enxerga até que a gente tenha uma rotina, uma necessidade, e eu fiquei abismado, né, quando meu filho pequeno eu saía de carrinho, o quanto que as calçadas aqui em São Paulo estão terríveis. Puxa, desde buraco, poste, árvore no meio da calçada que você não consegue passar, até tem rampa de um lado da rua, você chega do outro lado não tem rampa. Quem projetou um negócio desse aqui? Outras rampas parecem uma catapulta. É bem por aí mesmo, cara. Você fala assim, caramba, olha só como isso daqui traz um entendimento, e você vê como isso, eu tô falando, claro, do meu filho de carrinho, mas isso a minha avó com dificuldade de andar também, e outros amigos com uma deficiência que precisa realmente de algo que aí não é um momento da vida, mas sempre tiveram. Mas enfim, isso daqui te abre um leque de você pensar. Eu gosto da forma como você coloca, das 2 pontas da vida, né, Bruno? Não. E fora isso, não é só as pontas da vida. Mesmo que a mulher não fique gestante, ou mesmo que você não tenha nenhuma contusão, você não torça o pé, tal, eventualmente você vai puxar uma mala de rodinha, você vai carregar algum objeto pesado, a mulher vai andar de salto alto. A acessibilidade, ela prevê conforto, segurança e autonomia para todas as fases da vida. Então, vamos parar de tratar esse assunto sob demanda. Não deu certo tratar sob demanda. Porque enquanto é tratado sob demanda, depois a gente vê. E Bruno, aproveitando esse ponto sobre o que deu certo, o que eventualmente não deu certo, quando você olha o Brasil, né, até como cadeirante, de 20 anos para os dias de hoje, quais os desafios que, na sua opinião, nós evoluímos e quais ainda, infelizmente, a gente ainda continua muito parecido? A gente continua muito parecido, sem dúvida, na questão de infraestrutura. Ruas, calçadas, espaços públicos em geral. Porque as nossas cidades cresceram sem nenhum planejamento. O que eu vejo de avanço? Eu tenho 21 anos de cadeirante. Eu acredito que o próprio envelhecimento populacional ele aproximou
a deficiência barra restrição de mobilidade das pessoas. Todo mundo tem um avô, uma tia que tem alguma dificuldade de locomoção. No começo, eu me sentia, tipo, clamando no deserto. Hoje essa realidade já é aproximada de muita gente. E eu vejo que o empreendedor, o dono de qualquer espaço, ele já tá vendo a acessibilidade com outros olhos, porque ele tá recebendo um público diferente pelo envelhecimento populacional. Eu acredito também que não em todas as regiões do Brasil, mas principalmente nas principais regiões metropolitanas, as questões como empatia estão mais na agenda, de uma maneira geral. Nunca se falou tanto em diversidade e inclusão, nunca se falou tanto em respeito ao próximo. E eu acho que as pessoas com deficiência, o próprio tema da acessibilidade, tende a ter mais luz nos dias atuais. Eu me lembro, Baza, quando eu entrei na faculdade, isso lá em 2003, eu não estudei onde eu quis. Eu estudei aonde deu. Aonde, com uma cortesia, me ofereceram uma vaga de garagem no estacionamento dos professores. Hoje isso não existe. Hoje as faculdades precisam ter acessibilidade para ter registro no MEC. Então, coisas assim, regulatórias, por demanda da população, eu vejo que a gente está avançando. Mas a consciência precede as mudanças físicas. A gente tem 2 grandes desafios do ponto físico. Arrumar o que foi feito errado, que, meu Deus, eu nem sei como fazer muitas vezes. E fazer certo a partir de agora, uma vez que a gente foi impactado por uma nova consciência. Deixa eu ver se eu entendi bem. O que, quando você diz do que foi feito errado, do ponto de vista da falta de planejamento, da forma como a gente se estabeleceu agora, e precisa olhar para a partir do momento que a gente tem esse fato dado com essa situação, qual é a melhor forma da gente estruturar isso? Isso. Tem coisas que é só implodindo e fazendo de novo. Mas tem adaptações que a gente vai ter que fazer nesse percurso. E que daqui para frente a gente não cometa mais os erros que a gente cometeu outrora. Porque, beleza, a gente estava protegido pela ignorância. Agora a gente já sabe como fazer. E, Bruno, você comentou você na faculdade e quando você sai da faculdade, né, antes de empreender, você teve uma carreira executiva, você passou por empresas bacanas. Qual que era teu sonho na época? Eu acho que eu estava procurando ainda, não tinha uma grande paixão. Eu estava me estruturando, Baza, honestamente. Eu queria ver se eu era capaz. Capaz de enfrentar uma vida numa multinacional, ver se eu ia ser levado a sério, por exemplo. Eu não sou um cara que nasceu com uma vocação. Sempre gostei de trabalhar. Mas eu tava em busca. Tanto é que, se você olhar meu currículo pré-guia de rodas, é um tiro para tudo quanto é lado. Trabalhei em instituição financeira, trabalhei com marketing, trabalhei com RH, tive empresa de pesquisa, trabalhei com esporte. É difícil Era um tiroteio ali. Exatamente, é difícil de montar uma história com isso. Eu estava em busca. E um dia, conversando com amigos, sempre aflito, muitas vezes até aborrecido, desmotivado com a questão da falta de acessibilidade, a gente começou a estudar essa questão de que a acessibilidade era para todos
e nos propusemos a desenvolver uma iniciativa que olhasse para a acessibilidade como uma coisa mercadológica e que fosse ajudar as empresas, e não com um viés assistencialista. Isso foi em 2015, tal. E esse foi o embrião do Guia de Rodas. Mas dentro dessa descoberta, o que veio primeiro, né? Qual chave caiu primeiro? Você queria empreender ou queria fazer algo de impacto? Ou realmente veio tudo junto? Olha, foi um acúmulo de frustrações, de entendimentos que eu acho que foram me levando pro meu lugar de potência, já dando um spoiler. Por quê? Me incomodava não conseguir fazer as coisas, muitas coisas, por eu ser cadeirante. E eu acabei desenvolvendo uma visão errada da minha cadeira, como se fosse uma coisa que me atrapalhasse. Numa dessas crises existenciais, mergulhado dentro dos meus pensamentos, eu pude entender que a minha cadeira é minha melhor amiga. Ela me leva para todos os lugares. E eu não tenho que lutar para minimizá-la. Eu tenho que usar o que ela me trouxe para tentar fazer uma diferença no meio. Então, eu acho que o Guia de Rodas, ele nasce com uma satisfação de um desejo reprimido. Eu gostaria que existisse uma iniciativa similar ao Guia de Rodas no momento que eu me acidentei. E Bruno, você está dando bastante spoiler aqui, deixa eu te perguntar objetivamente. Conta um pouquinho mais do que é o Guia de Rodas. O Guia de Rodas é uma iniciativa que tem como objetivo proporcionar uma vida mais autônoma e inclusiva para todos. Como? Desconfigurando a percepção de que a acessibilidade é para alguns e mostrando que é para todos, tratando esse assunto com alegria. A gente enaltece virtudes ao invés de apontar defeitos. A gente acredita que essa é uma abordagem vencedora, porque para apontar um problema de acessibilidade não é difícil. Basta fechar os olhos, apontar para qualquer lugar e você vai encontrar. E como o nosso objetivo é contagiar a sociedade, a gente não quer falar de histórias tristes, a gente quer falar de histórias vencedoras, de histórias transformadoras, e não conversar só com as pessoas com deficiência, porque isso é pregar para convertido. A gente quer aproximar a urgência de um mundo acessível da pessoa sem deficiência. Então a gente faz isso de várias formas, através das nossas redes sociais, que é sempre com conteúdo para cima e sempre mostrando a diferença que a acessibilidade traz na vida das pessoas, que ajudam as pessoas a exercerem seu potencial. A gente tem um blog que é um dos principais blogs de acessibilidade e inclusão do país, que a gente sempre compartilha notícias e informações relevantes com esse direcionamento sempre positivo. E a gente tem o aplicativo que fecha essa parte do engajamento com a sociedade, que funciona como um TripAdvisor da pessoa com deficiência, o aplicativo Guia de Rodas. Qualquer pessoa, com ou sem deficiência, pode ser voluntário dessa causa. Isso eu acho interessante, porque muita gente, né, que não tem a deficiência está ali contribuindo, sempre colocando. 52% dos nossos top avaliadores não têm deficiência. Desses, 30 tem convivência em primeiro nível de amigos e familiares com alguém com deficiência. Mas são pessoas que se engajaram na causa. Qual que é o nosso convite? Num cenário sem acessibilidade como o que a gente vive, a informação pode fazer total diferença na vida da pessoa. Então, a pessoa baixa o aplicativo e avalia as condições de acessibilidade e dá dica para vencer os entraves daquele lugar. Então, aqui o lugar tem uma acessibilidade mais ou menos, mas eu recomendo chegar cedo, porque fica lotado, depois do meio-dia, fica lotado. A gente fez um guia dedicado à acessibilidade para dar informação
para quem precisa e mais, para educar e abrir os olhos dos avaliadores, porque a gente acredita muito na frase do Einstein, de que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Quando o cara baixa o aplicativo e aprende a avaliar, porque ele não é um especialista em acessibilidade, o aplicativo a avaliação é guiada e mostra o que ele tem que avaliar, ele não esquece mais. Então, com redes sociais, conteúdo e aplicativo, a gente fecha o engajamento, que é base de pirâmide. Mas, afinal, como que o Guia de Rodas se monetiza? Topo de pirâmide e o trabalho que a gente faz para empresas. A provocação que a gente faz é: vamos deixar de ver a acessibilidade como uma obrigação e passá-la a vê-la como uma virtude, um valor. Então, para as empresas que compartilham dessa visão, a gente tem a certificação Guia de Rodas, que é um programa independente, sem vínculo governamental, que busca exceder as normas. As normas são super importantes, mas elas existem para que atrocidades não sejam cometidas. A gente agrega ao trabalho arquitetônico a visão da pessoa com deficiência, a gente engaja todo mundo do escritório, a gente treina as pessoas para dar um atendimento adequado às pessoas com deficiência, e a gente trata esse assunto como um assunto dinâmico e não estanque, porque as pessoas vêm e vão, as normas são atualizadas, os espaços mudam de configuração de espaço, enfim. Tratar a acessibilidade com zelo, como um valor. Então, esse topo de pirâmide, a gente tem o objetivo de, com a certificação Guia de Rodas, cascatear para a sociedade um novo padrão de acessibilidade. Menos lei e mais hospitalidade. E esse trabalho de base é um trabalho de conscientização. A gente acredita que os universos se encontram. E esse trabalho, Bruno, então eu estou entendendo, da certificação, ela vai desde a conscientização daquele olhar, o que precisa ter de evolução, mas principalmente também o entendimento de quem está lá. Você olha o ambiente como um todo, não é só a estrutura física. Sim, na verdade, ambientes é um dos eixos. É o primeiro, que os espaços são avaliados por arquitetos e experimentados por pessoas com deficiência, porque faz toda a diferença. Eu brinco que o arquiteto manja do ideal e a pessoa com deficiência, ela manja da realidade, manja dos paranauê, como eu brinco. Então, a composição dessas visões trazem sugestões razoáveis para resolver algum problema no espaço. O arquiteto, eu brinco, não fiquem bravos, o arquiteto, ele quer quebrar tudo. E a pessoa com deficiência fala: e se a gente tirar esse vaso daqui? Sabe? Traz uma visão mais prática do dia a dia. Esse é o eixo 1. O eixo 2 é colaboradores e atendimento. Não adianta nada o lugar ter uma estrutura ótima se as pessoas que operam aquele espaço não têm familiaridade para lidar com pessoas com deficiência. Por exemplo, às vezes eu chego num lugar, numa recepção, a atendente olha para mim e fala: oi, você pode me dar o seu documento? Como se eu tivesse 3 anos de idade. A intenção dela tem até ternura, mas carrega dentro dela um desconhecimento sobre a realidade da pessoa com deficiência ao ponto dela me infantilizar. Então, essa questão humana é muito importante para a experiência global da pessoa com deficiência. O terceiro eixo é o comprometimento da liderança, que a gente chama de governança. Então, a sensibilização da liderança para alinhamento com os valores da companhia e uma declaração base de comprometimento com o aprimoramento contínuo. Porque a gente não faz nada sozinho. A gente tá à frente de um movimento para mudar a consciência da sociedade. A gente precisa de um statement do líder falando: eu tô junto com o Guia de Rodas e nas nossas dependências eu assumo o compromisso em melhorar a cada dia. E por fim, o quarto eixo, que é a apoteose do
do trabalho, comunidade. Depois de feito um trabalho dentro de casa, a gente leva a consciência para fora. Então, todos os funcionários da empresa, eles são convidados a avaliar o seu próprio espaço, porque a gente precisa da visão de todos para compor a nossa análise e serem voluntários da causa do aplicativo nos lugares que eles frequentarem. Ótimos pontos, Bruno. E aí também estou refletindo aqui com tudo que você está trazendo. Hoje, quando a gente fala diversidade, né, inclusão, isso é um tema forte nas organizações, mas por outro lado, vamos ser sinceros aqui, existe no mercado muita espuma. Muita empresa que fala, que faz e na prática a realidade é diferente. Como separar o joio do trigo na sua opinião aqui nesse mundo que a gente vive aqui? Até talvez qual que é teu entendimento sobre esse tema? Eu acho que é olhar quem faz e não quem fala, né? E geralmente... Para tudo na vida, e esse daqui certamente também passa por isso. E às vezes muitas empresas fazem trabalhos silenciosos. Elas não estão à cata de aplausos. Elas entendem genuinamente a missão que elas têm, a importância que elas têm na sociedade, fazem seu trabalho. E compartilham bons exemplos, mas aí falam de ação. Eu acho diferente você falar do que você fez do que você falar de como as coisas deveriam ser. Quando você fala do que você fez, você tem testemunho para falar. E para quem talvez aqui está nos escutando e ainda não entendeu os impactos positivos de tudo que a gente está falando para trazer para uma empresa, do que tange resultado, do que tange impacto, de tudo que você estuda e aprende na prática, quais os benefícios que, quando a gente fala aí do tema inclusão, talvez abrangendo um pouco mais diversidade, trazem para uma organização? Eu acho que o pensamento diverso, ele colabora para um melhor desenvolvimento de produtos, de soluções, de serviços. A gente não percebe, mas muitas vezes, até intuitivamente, a gente tende a se juntar com os semelhantes. Provocar o embate de ideias e de pessoas com backgrounds, perspectivas diferentes é salutar para os negócios, e os números mostram isso. Mas a gente só pode falar de inclusão se a gente tiver acessibilidade. A acessibilidade é a plataforma para a inclusão. Então uma coisa depende da outra. E, Bruno, 2018 você foi reconhecido como um dos principais inovadores aqui da América Latina pelo MIT. 2020, eleito como Meaningful Business Leader. Qual que é essa sensação de chegar tão longe? Você enxerga dessa forma, talvez? Eu acho que é... Bom, primeiro que esse prêmio dos 35 anos foi na raspa do tacho. Foi 3 meses antes de eu fazer 35. Não, tá dentro da regra, cara. Usar a regra debaixo do braço. Aí eu estaria inelegível. Não, eu acho muito legal que, como nós somos idealistas, às vezes a gente não tem muito termômetro de se a gente está no caminho certo ou não. Reconhecimentos importantes, teve outros da ONU também que a gente recebe, dão combustível pra gente continuar seguindo em frente, porque, vou te falar, o Guia de Rodas vai fazer 7 anos agora, em fevereiro. Muitas vezes a gente não tem um benchmark. Não, a gente está replicando um modelo do que foi feito lá fora. Não, a gente está criando à medida que a gente enxerga as coisas. Ter um direcionamento de instituições renomadas dá um pouco de segurança pra gente. E emocionam também, porque como é um grande movimento, se não tivessem as empresas e os voluntários com a gente, isso daí serão só palavras. Agora, por outro lado, Bruno, um ponto que eu queria colocar, muitas vezes esses prêmios podem deslumbrar algumas pessoas, tirar do eixo, né? Porque a vaidade é um bichinho que todo mundo tem ali, alguns com maior controle, outros com menor controle. Como é que atua? Porque, pelo menos olhando daqui, me parece muito sob controle. Eu
eu tô na liderança de um movimento. A gente não faz nada sozinho. Eu não... Acho que nunca quando eu fui pegar um troféu nos prêmios que a gente ganhou, honestamente, eu acho que eu nunca tive uma vaidade pessoal. Eu tive um orgulho coletivo do que de conseguir espalhar essa visão que a gente compôs a muitas mãos. Eu não sou um grande inovador em termos tecnológicos. Eu acho que a grande inovação que a gente trouxe para o Guia de Rodas está na abordagem. É olhar para um mesmo tema de um prisma diferente. Tudo isso que eu te falei, de olhar como um diferencial estratégico, olhar como uma coisa lucrativa, abordar de uma forma alegre, esse que eu acho que é o trunfo que a gente carrega ao longo dos anos. Isso não me envaidece, isso me alegra. Uhum. E qual que é teu combustível, Bruno, que te dá força para você ter essa atitude tão positiva e inspiradora como você tem hoje? Eu acho que eu tenho um moto próprio, que também dá umas fraquejadas, obviamente, mas encontrar ressonância com os valores dos interlocutores que a gente vem encontrando na estrada ao longo desses anos, eu acho que é combustível suficiente. Se olhar os clientes que a gente tem, as empresas que depositam confiança no nosso trabalho, isso anima a gente para seguir trabalhando e espalhando essa nossa mensagem. Porque uma coisa é sonhar sozinho, né, Bazan? À medida que você vai colocando a coisa à prova e vai vendo que a turma vai engajando, nossa, esse é o meu maior combustível. Mas, naturalmente, como qualquer ser humano, tem um dia que você acorda meio torto. Lógico. Acorda meio torto. Puta, síndrome do impostor é um negócio que bate hora ou outra em quase todo mundo. Você tem uma estratégia pessoal que você fala assim, putz, no dia que eu não tô bem, como que eu volto pro meu eixo? Eu não forço muito. Eu acho que arregaçar as mangas, começar a trabalhar, de repente o céu nublado começa a desanuviar e o entusiasmo começa a reinar novamente. Você sempre foi interessado em se conhecer? Ah, sim. Isso foi necessidade para mim, Baza. Eu tive que amadurecer muito cedo para lidar com as adversidades da vida. Não que eu me ache um sofredor ou que eu sofra mais do que alguém. Mas eu levei um encontrão que eu tive que olhar para dentro de mim. Muitas vezes com êxito, outras sem, mas não foi... foi meio que compulsório. E Bruno, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Não tem. Veja, talvez não seja a resposta que você gostaria. Eu tento detectar idealismo, porque como a gente trabalha com causa, eu tento ver o que brilha o olho da pessoa, se ela tem causas, valores, princípios. E já falei muitas vezes, porque a pessoa põe aquela capa de entrevista. Depois eu até quero umas dicas suas. Mas para características de muitos postos de trabalho no Guia de Rodas, o idealismo é mais importante do que a competência. Porque a competência a gente treina. E por outro lado, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa que eu não consegui entender. Eu não acho que é culpa da pessoa. Eu sou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, e você não consegue trabalhar comigo porque você tem essas características. Eu acredito que todos têm virtudes. E se alguma pessoa não conseguiu trabalhar comigo, foi porque eu não consegui engajar ela. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu falo demais.
isso é uma coisa que tá até sob minha vigília. Eu, por ser expansivo, por gostar das relações humanas, eu acabo sendo sincerão. E como você postou uma vez, sinceridade não é motivo para falta de tato. Então eu tô... isso é um tema que tá quente para mim nos meus pensamentos. O excesso de autenticidade é a forma adequada, aquele cuidado adequado. Então, às vezes, se eu tivesse demorado para dar uma resposta por mais alguns segundos, talvez eu teria ficado quieto. Bem honestamente falando. E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo? Eu acho que fundador do Guia de Rodas. Que nasceu de uma história muito turbulenta. Eu estava insatisfeito com as coisas e o Guia de Rodas nasceu sem planejamento, sem business plan. Foi um cavalo de pau que eu dei assim na vida e falei, chega, não vou fazer o que querem que eu faça, vou fazer o que eu quero fazer. Parei tudo que eu estava fazendo, gastei todas as minhas economias e fiz o Guia de Rodas de um jeito completamente imprudente de empreender e que eu não recomendo para ninguém, mas foi uma coisa visceral que eu acho que eu precisava fazer. E sorte que depois de muitos perrengues que a gente passou inicialmente, que o barquinho aprumou no caminho. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Sobre isso que eu te falei que eu não consigo detectar. Quando eu contrato alguém, eu preciso que a pessoa seja engajada nas causas que o Guia de Rodas defende. Como detectar idealismo numa pessoa que você está entrevistando que você não conhece? Paixão, comprometimento. Como detectar isso num papo, Baza? Bruno, até pela nossa amizade, os nossos negrones, eu vou direto ao ponto aqui. A primeira dica é não confiar cegamente em uma ferramenta. Seja, não tem uma pergunta, não tem pergunta que é bala de prata, não tem um formato de entrevista que é bala de prata. Eu acredito que você tem que usar as ferramentas que estão ao seu alcance e ver se elas se falam. Então, o que eu quero dizer com isso? O que você está colocando aqui, primeiro que é algo muito profundo. É quase como se você perguntar numa entrevista, né? Aquelas perguntas, você é automotivado? Sim. Sim. Sim, né? Ninguém em sã consciência querendo emprego vai dizer que não. Então, acho que tem uma reflexão muito, na minha opinião, sobre entender a história da pessoa. O que ela vem procurando? Aonde ela se envolveu? Porque um tema como esse, ele costuma pode aparecer num projeto quando estava na escola, na faculdade, quando está um projeto social, um projeto envolvendo alguma iniciativa dentro da religião que a pessoa atua. Sim. Porque no fundo é a pessoa colocar o que está dentro do coração numa ação para impactar. Sim. Agora, isso você vai buscando elementos. Só que o combinar com tirar referência da forma certa, que aí é um pouco até do que você falou, o que a pessoa se enxerga versus o que está sendo feito e o que está sendo percebido, eu acho que para mim essa é a principal combinação. Você tem perguntas que você vai se aprofundando, porque quando você fala assim, puxa, pode ser tanta coisa, pode ser escola, pode ser social, pode ser ali, pode ser uma ideia que a pessoa teve, então você na verdade está navegando pela história dela. A hora que você vê um pontinho, sabe aquele pontinho, aquele fiozinho de lã, que a hora que você puxa, sai um camelo. Exatamente, sai o camelo inteiro que você vai colocando, e à medida que esses pontos vão aparecendo, você vai buscando validá-los. Então, acho que esse para mim é um ponto. Agora, por outro lado, esse é um elemento que para você enxergar se você errou ou acertou na contratação, não precisa de muito tempo não também. Precisa. É verdade, tem razão. Boa dica. E chegamos agora, Bruno, no momento Dona Ângela. Que eu sou fã. E eu rolo de rir todo sábado. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
As crianças falam que eu sou esquisito porque eu tenho voz de trovão. Sempre parece que eu tô bravo. E porque eu ando de rodinhas. Anda de rodinhas. É bonitinho. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Nossa, quanto tempo a gente tem? Não, tem uma que é clássica. Sem fulanizar, uma vez eu fui receber um prêmio de acessibilidade em que me chamaram ao palco e o palco não tinha acessibilidade. Não, você tá de brincadeira, não é possível. A pessoa desceu do palco e me deu o prêmio de acessibilidade no chão, porque não tinha o acesso. Mas ao invés de ficar bravo, essa foto, pra mim, deu com o prêmio e o palco atrás, e eu não podendo subir no palco, foi um dos meus troféus que eu guardo com o maior carinho, porque na foto mostra mais do que o troféu, mostra a necessidade do nosso trabalho. E qual foi a maior loucura que você já fez na vida? Das que dá pra contar aqui. Das que quando tem criança na sala a gente pode contar aqui, Bruno. Sem dúvida foi isso que eu falei do guia de rodas, porque eu não tava em condições normais de pressão e temperatura quando eu tomei o movimento de largar tudo e ir atrás para alguma coisa que parecia que me chamava. Não recomendo ninguém a empreender dessa forma. Eu acho que podia dar errado, podia fracassar retumbantemente. Olhando para trás, eu teria feito tudo diferente com a consciência que eu tenho hoje. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi a maior loucura que eu fiz. E, Bruno, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode te colocar que você brilha? Que eu brilho eu acho muito forte, mas que brilha meus olhos. Me encanta falar de impacto. Falar de empreendedorismo social. Quando eu vou em escola, conversar com jovens, tipo escola de rico, escola de gente mais simples, e passar para aquela turma a vivência que eu tive, porque eu me orgulho muito, Baza, de ter transformado uma experiência dolorosa num negócio lucrativo. Eu acho que o meu lugar de potência é falar sobre impacto, falar sobre acessibilidade e tentar mostrar a relevância desses temas para as pessoas. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Muito se fala de saber inglês, ter uma faculdade. Eu conheço muita gente que tem inglês, faculdade e outras competências técnicas sem sucesso. Mas a maioria das pessoas com coragem que eu conheço tem sucesso. E coragem é uma coisa que não acho que se ensina. Eu acho que acho que até pode se ensinar, mas não é lendo um livro, é acreditando em você. Eu acho que coragem vale mais do que competência. Adorei. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades que têm impacto para você? Nos últimos 12 meses... Não sei se nos últimos 12 meses de habilidade e coisa que eu não fazia, comecei a ler no Kindle, muito mais gostoso do que ler livro, porque não cansa o braço, eu tinha uma certa resistência. E eu acho que de coisas mais relevantes, eu venho tentado ser mais calmo
Eu acho que todo esse momento polarizado que a gente está e vem se agravando, se a gente não mantiver nossa cabeça em ordem e não procurar ver o que de melhor tem no outro, eu acho que a gente fica louco. E, Bruno, Jorginho no forno aí, no forninho, daqui a algum tempo seu primeiro filho nascendo. O que você está decupando da tua mente, das tuas experiências que você gostaria de passar para o seu filho? Puxa, a ficha não caiu ainda, para ser bem franco. Mas se eu e minha esposa conseguirmos encaminhá-lo com os princípios e valores que nós dois tivemos nas nossas casas, eu ficaria muito orgulhoso. E Bruno, que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho? Coisa do coração. Amigo que brigou com namorada, gente que brigou com pai, mãe. Eu acho que coisa de ordem pessoal. E que tipo de situação você não é lembrado? Você já percebe aqui que nem te chamam aí porque não é da tua. Pra falar mal dos outros. Pra ficar de trique-trique. Bolar um plano, esquece. Eu sou ruim. Plano maquiavélico ali. Não, mas eu sou ruim, eu fico nervoso. Sabe, não gosto de ser assim. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, Instagram, não pra ficar vendo foto, piada e tal, também, mas assim, seguir perfis relevantes, recomendo para todos aqui seguirem Ricardo Baselli. Valeu. Brincadeira, mas eu sigo Baza, sigo perfis que compartilham conhecimentos das mais diferentes naturezas, mas que são relevantes para mim. Antes de sair da cama, eu já li o The News. Eu acho que a gente é bombardeado de informação e a gente tem que ver no que a gente vai aprofundar. Quando eu saí da cama e já li o The News, eu já sei, já tenho uma ideia do que eu vou precisar me aprofundar, dar um zoom durante o dia. É assim que eu faço. Legal, Hernani, parabéns aí, Hernani, mais um fã aqui. Aliás, o Hernani é um cara que eu quero trazer aqui para ser entrevistado, tenho muito orgulho de ser sócio do The News aí, de acompanhar esse projeto desde o início aí. Grande amigo. Tanta gente aí, o Hernani, um cara fantástico. E, Brunão, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Para falar de acessibilidade, eu recomendaria falar com o Ronaldo Tenório, fundador da HandTalk, que é um aplicativo que traduz português e agora inglês também para língua de sinais e que transforma, porque muitos surdos, não sei se você sabe, eles não sabem ler, porque a língua primária deles é a língua de sinais, eles não foram alfabetizados nos seus idiomas, seja inglês, português e tal. Então a língua de sinais para comunicação, ela é muito importante. Esse cara brasileiro de Maceió, ele criou uma ferramenta que deixa acessível a comunicação para pessoas surdas. Esse é um cara com uma história incrível e um ser humano de primeira qualidade. Eu recomendaria falar com o Alexandre Amorim. O Alexandre, ele presidiu a CID, que é uma organização sem fins lucrativos para pessoas com deficiência no sul do país e que agora fundou uma escola de impacto que ele ensina empreendedores de todo porte, pequeno, médio, grande, a iniciarem seus empreendimentos já com viés de impacto. Cara fora da curva, fundador da Água Social.
Eu ia indicar o Hernani como terceiro. Eu não sabia que você tava com ele no The News. Eu indico o nosso amigo em comum, o Hernani, que além de um grande amigo, um ser humano extraordinário, mineiro é bom de prosa. É verdade, é verdade. E eu converso com ele, nem sei porque ainda não foi, já tinha que ter sido. Já, pô, Hernani, abre essa agenda, vem logo pra cá. E Brunão, pra gente caminhar aqui pro final, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo. O que é felicidade pra você? Vixe. Como diria Mahatma Gandhi, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Muito bom, adorei. E Bruno, antes da gente encerrar aqui, tem um presente pela sua participação no podcast aqui, ó. Louco. Um óculos enviado pela Marchon, que é nosso grande parceiro aqui. Eles são fabricantes e distribuidores dos óculos da Zeiss também aqui no Brasil. Eles dão uma stalkeada no perfil ali do convidado aí. Fizeram uma análise aqui para te mandar um presente. Adorei. Então, muito certamente legal. Vou usar. E Bruno, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, LinkedIn, meu Instagram é fechado. O do Guia de Rodas é aberto. Meu Instagram é fechado. Me encontra no LinkedIn, Bruno Mahfouz, MAHFUZ, ou nas redes do Guia de Rodas. Projetos que vêm pela frente. No pós-pandemia, a gente vem retomando a certificação com muita força. Porque nunca se falou tanto na volta aos escritórios no bem-estar do colaborador. E nunca foi tão difícil atrair o colaborador para o escritório. Antes era uma regra. Agora as empresas ficam fazendo ginástica para atrair. E a certificação Guia de Rodas vem sendo muito procurada pelas empresas, porque ela é um atributo universal para o conforto de todos. Então, pro curto prazo, eu prevejo um crescimento da certificação nas empresas, e acredito que em médio e longo prazo a gente deve iniciar alguma coisa fora do país. Muito legal. Bruno, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir a tua agenda aqui, cara. Que felicidade a gente conseguiu aqui. Quanto tempo a gente estava tentando marcar. Que bom que deu certo aqui. Quantos aprendizados. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, de ideias e insights. Assim que eu espero. Se eu conseguir colaborar alguma coisa com a minha vivência, já estou contente. Obrigado pelo convite. Primeira de muitas. Agora vamos marcar várias outras offline. É isso aí. Valeu, valeu, valeu.